Então, vou-te desafiar com o que é que eu acho, e que já falámos um pouco no último episódio, que deve ser, ou grande parte da tecnologia deve trazer ao mercado imobiliário. A transparência. Como? Através da libertação dos dados de transação em tempo real a todo o tipo de utilizadores, desde profissionais, toda a gente, quer dizer, tornar os dados públicos. Desafios, como tu já me disseste muito bem, esses dados estão na mão de organismos públicos que, enfim, existem algumas reticências para a libertação destes dados, mas, a meu ver, faz todo o sentido. Isto acontece noutros mercados e em Portugal também faz sentido que assim aconteça. Tu achas que, do ponto de vista tecnológico, estamos preparados para desenvolver os sistemas que permitam esta libertação de dados ou ainda não? Olha, estamos preparados. A nível de tecnologia, nós estamos preparados. Só precisamos é da abertura. Repara, no momento em que nós conseguimos extrair todo o tipo de fontes onde haja o asking price, nós estamos preparados para extrair o selling price. Nós precisamos é de abertura e isso será a próxima luta que o mercado vai travar, que é como é que nós conseguimos apelar a quem tem essa informação que a possa disponibilizar. Sejam organismos públicos como também privados. Porque há outras Certo. formas de tu poderes buscar essa informação. Neste momento, essa informação está bem guardada. Repara, qual é a mais-valia que tu tens de guardares essa informação do selling price? Torná-la não acessível. Eu não vejo nenhuma mais-valia. Tu vês alguma? Eu não vejo, aliás, só vejo menos-valias. Agora, explica-me como é que no século XXI continuamos a não ter acesso a esse tipo de informação. Que deveria ser já não digo pública, toda pública, mas pelo menos a parte estatística Sim. e de dados, devia ser. E nós temos ferramentas, o Estado tem ferramentas e outras entidades privadas têm ferramentas para a tornar disponível quase em tempo real. Agora, outros valores ou os outros interesses se levantam. E é nesses outros valores e outros interesses que nós temos que batalhar. Porque nós já demos um grande passo, que é dar a informação do mercado, entregá-la aos profissionais. Mas este passo só vai estar completo quando conseguimos entregar o outro lado da informação, Certo. que é o selling price. Estamos a falar que vão surgir novos veículos aqui em Portugal. Pronto, ficando aí nessa questão, quer dizer, eu acho que mais tarde ou mais cedo isto vai ter que acontecer. Sem dúvida. Não vejo movimentações que nos digam que estamos próximos. Sim. Agora, este ano, e já falámos aqui no Talk Place sobre um veículo que, a partir de 2019, é possível criar em Portugal do ponto de vista do investimento imobiliário, que são as SIGIs, as Sociedades de Investimento e Gestão Imobiliária. E estas SIGIs basicamente trazem um novo paradigma ao mercado através da titularização dos ativos imobiliários. Ora, nós bem sabemos que, do ponto de vista dos fundos de investimento, tem que existir avaliações semestrais para ter aqui alguma regra no valor dos ativos. Agora, essas avaliações que são feitas semestralmente ou periodicamente também não são feitas tendo em conta dados de transação reais. Esse é o problema, quer dizer, repara, vamos ter entre nós veículos como esse, sem qualquer capacidade de ter resposta para as necessidades elementares deles. Mas aí, será que esses veículos podem colocar em prática, na prática, ou seja, virem de facto os montantes de investimento que podem colocar em prática as SIGIs sem a informação do mercado? A minha esperança é que minuto? sejam esses veículos que mudem o paradigma da abertura dos dados. Ou seja, que o impacto que eles vão ter no nosso mercado, que a força que vão trazer, que obriguem aos organismos públicos, por exemplo, a ter outro tipo de abertura. Até porque eles não caem do nada. Eles vieram porque houve dispositivos que permitiram eles estarem cá presentes. Portanto, eu acredito que mesmo o mercado, não tendo abertura atualmente,
através desses veículos, por exemplo, possam ser uma grande força para que os dados sejam libertos de uma forma mais célere e aberta para todos. Portanto, e não vejo de outra forma, sinceramente. Dando como exemplo os Estados Unidos, não é? Sim, Onde é possível aceder tudo. a tudo o que são os dados de transação dos ativos e, portanto, ter um historial elucidativo do que é que foi o mercado, como oscilou e etc, etc, etc. E, ainda assim, com todo este nível de informação, o mercado continua a ser imperfeito, portanto, Sim. estes dados, ou esta libertação de dados, ou a publicação destes dados, vem diluir risco, mas não vai acabar com ele, Claro que não. porque há variáveis que não se podem gerir, são variáveis que nós não podemos ter a certeza de para onde irão evoluir, mas certamente que a transparência destes dados diluirão outro tipo de riscos. E outros problemas. E problemas que se calhar mais pequeninos, mas com muito impacto na vida das pessoas que os têm. Tal e qual. Eu sinceramente acredito, e porque é uma das coisas que eu tenho pensado bastante, eu até agora não consigo perceber o porquê de não ter esses dados disponíveis. Repara, tu não teres o acesso a um selling price, qual é a tua mais-valia? Porquê? O que é que tu ganhas com isso? Nada, só perde. Só perdes. Todos perdem. Repara, o proprietário, porque se calhar está a colocar um ativo a um preço que não está de mercado e não é vendável. O consultor, porque vai angariar a preço que não é vendável. Vai ser só encher portfólio. Cria especulação. Cria um valores desajustados à realidade. Que isso, pelo menos Cria desequilíbrios. que o mercado, que nós reconhecemos que o mercado tem, e que essa abertura de dados do selling price, ou seja, de organismos públicos ou não, que iriam atenuar. Portanto, eu continuo a não perceber porque é que esses dados não estão disponíveis. Curioso só partilhar aqui um exemplo de algumas situações que me têm colocado. Em 2019 até não tive nenhuma solicitação destas, mas em 2018, enfim, desenvolvi ali quase algum trabalho de property management no edifício em Alfama, e às tantas os proprietários começaram a perguntar uns aos outros quanto é que tinham pago pelas frações, porque criaram alguma amizade. Claro. Há sempre algum tabu nestas questões, É lógico. mas houve essa partilha. E então, imóveis semelhantes ou comparáveis, com timings de compra bastante apertados, ou seja, Curtos. bastante curtos. Vamos falar de diferença de semanas, dias. E diferenças no preço unitário significativas. Claro. Isto cria o quê? Desconforto e desconfiança. Em todos os intervenientes, lá está. E quer dizer, não é crime. Como é lógico, a pessoa paga porque quis A pessoa pagou porque quis. e pôs à venda pelo valor que quis, como é lógico. Agora, é no mínimo estranho. Se nós queremos realmente ter um mercado competitivo, altamente profissional, perfumado, que seja sensível às oscilações do mercado, às necessidades do mercado, a tudo, nós necessitamos claramente ter esse tipo de E informação. com capacidade para captar, Tal e qual. continuar a captar investimento externo e continuar na senda de algum crescimento. Ainda que estejamos num período de estabilização, num período de alguma mudança. Alguma moderação, é lógico. Também por vetores económicos é e por outras questões políticas associadas a nível europeu e mundial, nós temos e estamos muito dependentes do investimento externo. Portanto, se no momento em que estávamos em crise, possivelmente entre 2010 e 2013, quando o mercado começou a crescer de forma acentuada, e foi o investimento externo que nos catapultou, se de repente este investimento externo começa a desconfiar do que se passa... Como é lógico, e há a questão sempre, há bolha, não há bolha, os preços são praticáveis, são apelativos, justifica-se comprar em Lisboa ou em Paris. Mas porquê? Porquê é que eu tenho que ir para, por exemplo, Alfama quando pago muito mais do que noutra zona similar e há uma disparidade de valores? Lá está. Isto nunca vai resolver pelo prisma que nós atualmente estamos a tentar dar.
Portanto, nós precisamos de mais informação. Sim. E quem trabalha também precisa. E todos vão sair a ganhar. Repara, ah, o facto de nós termos o preço de venda, seja a nível de avaliações, a nível de negócio gerado, só te vai permitir a ti ter um negócio muito mais célere. E o que é que tu fazes? Fazes mais negócios, ganhas mais dinheiro. O proprietário fica feliz. Não é nós vemos algumas soluções como já começa a surgir no estrangeiro, em Espanha, na Suíça e não só, em que há imobiliários que até dão dinheiro logo à frente, mas fazem uma avaliação em que o proprietário está desesperado ou vai perder. Mas obrigado por tocares nesse ponto que esse é um modelo que, a meu ver, funciona em mercados em queda, não é? Tal e qual. Em que haja mais o desespero do que a racionalidade do negócio. Ok? Se nós tivéssemos estes dados abertos, uma pessoa já consegue ter acesso à informação, sabe perfeitamente, olha, atenção, eu estou a pedir X, mas o preço médio de venda na minha freguesia, para um apartamento como o meu, é 12% abaixo do meu. Será que eu vou vender o meu preço? Será que esta imagem que eu quero dar ao mercado, que eu estou a vender um produto muito mais caro e que o mercado não vai escoar? 10, 11% não Era é bom, não era? significativo. Era bom, não é? A média ronda os 10 e os 15, ok? Mas há casos, nós temos o selling price no Reatia. Nós não... É uma das features que nós efetivamente temos montada. Não temos para todos os distritos, mas temos. Nós fizemos alguns acordos que nos permitem ter essa informação trabalhada ao momento em que é feito um contrato. E nós vemos desvios entre o asking price e o selling price absurdos. E isso dá para ter ideia de como é que o mercado atualmente está. Sim. E se calhar começamos a perceber porque é que o mercado começa a retrair-se. E depois há outra questão. E os tempos de venda começam a aumentar. E depois há outra questão que eu tenho colocado muito, dizem-me que não estou muito correto ou não estou muito certo, mas que eu sinto que há, de certa forma, um movimento de tornar a oferta menor do que ela de facto é. Ok, especulativo. Ou seja, há muita coisa do vendido e do reservado, principalmente em lançamentos de novos empreendimentos no mercado, que não é como Olha, é contado. Eu vou dar um caso prático que nós reparamos no Reatia que deu um alerta. Houve um imóvel de uma marca grande que tinha um valor. Às 6 da manhã o valor aumentou 20 e tal por cento e foi marcado como vendido. E nós às 9 da manhã recebemos o alerta. Tens noção para que é que foi essa movimentação? Questões apenas de avaliação. Qual foi a percepção do mercado? É que aquele imóvel foi vendido por 20 e tal por cento a mais do valor. E até do ponto de vista Isto não dá credibilidade. não dá e cria aqui um problema grave, não é? Do ponto de vista das avaliações, que depois servem para os financiamentos bancários, que depois o balanço dos bancos Portanto, não é exatamente... já estamos a ver com o que é que isto mexe, não é? Portanto, quer dizer, no momento em que temos a tecnologia que pode diluir esses riscos, estamos a correr os mesmos riscos do passado. Quer dizer, Não faz sentido. Não faz sentido. E é por isso é que eu, e já vi que tu partilhas a mesma opinião que eu, a tecnologia tem que ser sempre o nosso parceiro. E nós temos que investir em soluções tecnológicas. Só assim é que nós vamos ter um mercado muito mais competitivo e mais justo. Para concluir, se formos analisar as principais indústrias, vamos chamar-lhe assim, que têm algum impacto no PIB dos países, o imobiliário é uma indústria com peso. Sim. Vamos chamar-lhe indústria. Sim, um mercado. Sim, um mercado. Agora, se formos analisar todas elas, o imobiliário é o mercado que menos evolução teve a nível da tecnologia, a nível da incorporação da tecnologia no desenvolvimento dos modelos de negócio. Isso é notório. E ou nós mudamos o paradigma ou vamos continuar daqui a 10 anos a falar dos mesmos problemas. E isto não pode acontecer. Isso mesmo. Muito obrigado, Hugo. Muito obrigado pela tua participação. Foi fantástico trocar aqui algumas ideias contigo e esperamos falar em breve. Em breve. Prazer. Obrigado.